Exame físico primário. Utilizaremos o mnemônico ABCD. Exame físico na prática clínica da enfermagem mostra as informações indispensáveis sobre o paciente obtidas por meio das técnicas propedêuticas de avaliação, que são elas inspeção, palpação, percussão e ausculta em exames diversos. Para iniciar o exame físico é fundamental termos em mente o que são dados objetivos e o que são dados subjetivos. Dados objetivos: o que é observável; dados subjetivos: o que a pessoa afirma. Os primeiros passos para identificar e detectar o comprometimento da via aérea potencialmente fatal são reconhecer sinais objetivos de obstrução da via aérea e identificar qualquer trauma ou queimadura envolvendo a face, pescoço e a laringe do paciente. O que avaliamos e realizamos na letra A: abertura das vias aéreas. Estabilizar a coluna cervical manualmente, checar a responsividade e permeabilidade das vias aéreas. Vítima consciente perguntar se pode ajudar a obter consentimento, questionar o ocorrido e principais queixas, informar que vai examiná-la e sua importância. Vias aéreas pérvias, secreção, vômito, trauma no pescoço, dificuldade respiratória, edema em vias aéreas, lesões orais e ruídos de obstrução. Vítima inconsciente fazer abertura das vias aéreas, manobra de elevação da mandíbula, manobra tração do queixo, manobra de extensão da cabeça. Letra B: ventilação e respiração. Garantir a permeabilidade da via aérea é um passo importante para a oxigenação do doente, mas é apenas o primeiro passo. Uma via aérea permeável não será benéfica ao doente a menos que a ventilação esteja também adequada. Enfermeiro deve procurar no exame físico do paciente por sinais objetivos de ventilação inadequada. Como devemos proceder no momento de avaliarmos a ventilação? Ver, ouvir, sentir. Realizar esse procedimento entre 7 a 10 segundos. Liberar as vias aéreas. Melhor método para alcançar o objetivo: observar o movimento do tórax, ouvir os ruídos próprios da respiração, sentir a saída do ar das vias aéreas da vítima. Avaliar a qualidade da respiração do paciente. Sempre observação os seguintes achados: norma, superficial, profunda, rápida, lenta. Avaliar o tipo de respiração do paciente. Sempre observação os seguintes achados: regular, simétrica, assimétrica, murmúrios vesiculares, ruídos anormais ou ruídos adventícios. Ao realizarmos o exame físico no segmento respiratório, devemos seguir a ordem propedêutica como é apresentada no slide: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Letra C: circulação. A avaliação do sistema circulatório consiste basicamente em dois aspectos: débito cardíaco versus volume sistólico. Isso quer dizer que o débito cardíaco é definido como o volume de sangue bombeado pelo coração a cada minuto. Esse valor é determinado através da multiplicação da frequência cardíaca e pelo volume sistólico, que significa a quantidade de sangue injetado a cada contração cardíaca. Ao avaliar a circulação do paciente, iniciando pelo tempo de enchimento capilar, em seguida palpe os pulsos, avaliando a amplitude, a frequência e o ritmo. Importante mencionar: se paciente apresentar ausência de pulso e sem responsividade, iniciar protocolo de parada cardiorrespiratória. Verificar a qualidade do pulso conforme seu estado. Pulso forte e rápido é igual a hipertensão, susto e medo. Pulso rápido e fraco é igual a desidratação ou hemorragia. Pulso ausente é igual a lesão arterial ou parada cardíaca. Quando avaliamos o tempo de enchimento capilar, devemos ter atenção nos seguintes aspectos: retorno até 2 segundos, tempo de enchimento normal. Retorno após 2 segundos. Desidratação, hipotensão ou choque em evolução. O pulso não retorna, paciente poderá estar em choque ou parada cardíaca. Na circulação, devemos também avaliar o aspecto que a pele e a forma que a mesma nos apresenta, como verificando a temperatura da pele. Temperatura e umidade da pele pode dar as seguintes características, como fria, pálida e úmida. Pode nos dar o seguinte achado, como por exemplo, perda sanguínea. Temperatura e umidade da pele pode dar as seguintes características, como pele fria e seca. Pode nos dar o seguinte achado, como por exemplo, exposição ao frio. Temperatura e umidade da pele pode dar as seguintes características, como pele quente e seca. Pode nos dar o seguinte achado: insolação ou choque neurogênico. Temperatura e umidade da pele pode dar as seguintes características, como pele quente e úmida. Pode nos dar o seguinte achado, como por exemplo, hipertermia e inflamação. Verificando quanto à cor da pele. Ao verificarmos a cor da pele pálida, pode ter os seguintes achados, como por exemplo, choque hemodinâmico, cardíaco ou hemorrágico. Quanto à cianose, podemos ter os seguintes achados: dificuldade respiratória, hipoxemia, arritmia, doença pulmonar ou envenenamento.
Quanto à icterícia, podemos ter uma doença hepática. Quanto à hiperemia, podemos ter hipertensão, insolação, alergias, diabetes ou choque anafilático. Definição de hemorragia. A hemorragia é definida como perda aguda de volume sanguíneo. Quais as medidas que podemos adotar para um bom controle do sangramento? Primeiro, compressão direta. Podemos definir como compressão direta colocar a mão com luva e compressas ou gases diretamente sobre o ferimento e pressionar apertando o ponto de hemorragia. Outra medida que podemos utilizar seria elevação no membro. Consiste em elevar o membro afetado acima do nível do tórax, normalmente usado em combinação com a compressão direta para controlar a hemorragia de uma extremidade. Uma medida muito utilizada é a imobilização, onde alivia a dor, produz hemostasia. Onde que dizer controle da hemorragia e diminui a lesão tecidual. O uso do torniquete no controle de hemorragia tem como principal função conter o sangramento em membros lesionados, podendo ficar até 6 horas e ser retirado somente no centro cirúrgico. Também, como é observado da figura, os médicos utilizam a sonda de Foley para controle de sangramento, como por exemplo cavidade nasal, entre outros. Controle de hemorragia interna. A hemorragia interna, o sangramento interior, é observado especialmente na cavidade torácica, abdominal, pelve e ossos longos, onde obtemos um grande volume de sangramento, podendo levar paciente a um choque hemorrágico e consequentemente a óbito, que pode ser causada por trauma físico grave. Podemos definir como trauma torácico é qualquer lesão física que ocorre no peito, incluindo costelas, coração e pulmões, podendo levar à morte. Ele é responsável por 25% de todas as lesões traumáticas. O traumatismo abdominal fechado é definido como a presença de lesão do abdômen e ou órgãos abdominais, secundária ao impacto de um objeto ou superfície contundente não penetrante. As fraturas pélvicas são lesões que ocorrem nos ossos do quadril e possivelmente nos ossos adjacentes sacro e cóccix. Elas são causadas principalmente por mecanismos traumáticos graves ou por uma fragilidade óssea. Ao realizarmos o exame físico no segmento abdominal, devemos seguir a ordem propedêutica como é apresentada no slide: inspeção, ausculta, percussão e palpação. O que é o exame FAST e FAST? A avaliação focalizada com sonografia para trauma. FAST é o exame de triagem padrão, realizado em pacientes traumatizados e envolve avaliações do pericárdio, busca de hemopericardio e tamponamento, e do flanco direito, flanco esquerdo e pelve, para procurar por líquido livre intraperitoneal. Em muitos casos, uma avaliação estendida em busca de pneumotórax e FAST é realizada. O exame FAST é mais útil quando positivo, caso em que diminui o tempo para o tratamento definitivo. Na avaliação da letra D, daremos enfoque na escala de coma de Glasgow e na avaliação pupilar. A escala de coma de Glasgow é uma escala neurológica que intenciona constituir-se de um método confiável e objetivo para registrar o nível de consciência de uma pessoa para avaliação inicial e contínua após um traumatismo craniano. Avaliação das pupilas. Sua avaliação é feita através de um estímulo luminoso apontado ao olho, esperando obter resposta pupilar bilateral e simétrica pela ativação do nervo oculomotor. Na avaliação das pupilas será importante pesquisar os seguintes dados: reatividade, simetria, forma, diâmetro. A reatividade demonstra o funcionamento dos terceiro e quarto pares cranianos. Quando ocorre reação pupilar à luz, é dita que houve reação fotomotora. Caso não houver reação pupilar, afirmamos que a reação é fotomotora negativa. Sendo assim, a simetria das pupilas é classificada de acordo com a reação fotomotora aplicada a elas e também envolve a forma que esta se apresenta. A hipotermia grave requer reaquecimento ativo da superfície corporal, que por exemplo podemos otimizar sistema de ar quente artificial, onde mantemos a sala de emergência aquecida, também como fonte auxiliar de aquecimento. Podemos favorecer ao paciente infusões de soluções aquecidas, retirada de roupas molhadas, reaquecimento de sangue extracorporal e de um modo geral medidas gerais para promover o aquecimento corporal, evitando assim a tríade letal da hipotermia, que consiste em 3 aspectos fundamentais, que são eles: distúrbio de coagulação, acidose metabólica e hipotensão. Por hoje é só. Na próxima aula abordaremos a avaliação secundária. Até breve!